É impressionante. Quando eu falo contra os ídolos, quanta gente fica enfurecida. Mas se a pessoa continuar ouvindo, ela vai mudar. Foi que nem um motorista de táxi de Fortaleza. Ele ligou a rádio, ele estava andando na rua, a mensagem estava passando 5 horas da tarde. Aí ele ouviu a mensagem e ele ficou furioso. Ele está falando mal das minhas imagens. Ele ficou com muito ódio. Mas no dia seguinte, no mesmo horário, ele estava ligando o rádio para continuar ouvindo. E foi ouvindo. No momento em que eles ouvem falar das imagens, eles ficam irados, eles ficam furiosos, como se fosse ideia nossa falar mal dos ídolos. Mas Deus está mandando apregoar isto entre as nações. Eles ficam furiosos, eles ficam enfurecidos. Aquele motorista de táxi ficava cheio de ódio. Quem esse pastor pensa que é? Mas teve um dia que ele ligou o rádio e eu falei algo assim: você já leu Êxodo capítulo 20? E ele estava dirigindo, ele anotou rápido, porque eu só perguntei isso. E ele anotou rápido Êxodo capítulo 20, quando ele chegou em casa foi olhar na Bíblia católica que ele tinha. E lá estava escrito, Deus dizendo assim: não farás para ti imagem alguma de escultura, nem nenhuma semelhança do que existe em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. E a partir do momento que ele leu, ele se converteu. Acabou toda a fúria, acabou todo o ódio. Ele não sabia que Deus abomina as imagens. O livro de Apocalipse chama Roma de Babilônia. Vamos em Apocalipse capítulo 17, versículo 9. Olha aqui, ó. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. A grande prostituta é uma mulher, é uma linguagem figurada. Aqui a Babilônia é chamada de a mãe de todas as prostituições e abominações da terra. Diz que as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. A mulher é a cidade. Que cidade no mundo? Qual é a cidade no mundo que está assentada, edificada sobre 7 montes? Pergunte para qualquer padre e ele vai te dizer. Padre, Roma está construída sobre quantos montes? E ele vai te dizer 7 montes. É a única cidade no mundo construída sobre 7 montes. A grande Babilônia. Veja o versículo 5 aqui nesse mesmo capítulo de Apocalipse. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Sabe o que a Bíblia diz que é prostituição no mundo espiritual? Você precisa entender tudo que a palavra de Deus fala, esse entendimento espiritual. Toda vez que você deixa de adorar a Deus para adorar uma imagem, ainda que essa imagem possa representar alguém do céu, você está praticando uma prostituição. Isso é prostituição. Não é uma prostituição carnal. A palavra de Deus diz que a mãe de todas as prostituições é a Babilônia. Essa cidade edificada sobre 7 montes. Por quê? Porque ela ensina o povo da terra a se prostituir contra Deus. O povo adultera contra Deus. O povo trai Deus. O povo, ao invés de ter uma fidelidade com o Criador, vai ter fidelidade com a criatura. E começa a adorar a criatura, uma imagem representando uma criatura, e trai o Criador. Pratica uma prostituição com os ídolos. A grande Babilônia hoje ensina os moradores da terra a se prostituírem. E olha só, ela não é apenas a mãe das prostituições, ela é a mãe das abominações da terra. O que a Bíblia chama de abominação? O que Deus diz que é abominação? Pergunte para qualquer pessoa que conhece a palavra, pergunte para qualquer teólogo o que é abominação na palavra de Deus. Ele vai dizer: abominação para Deus é a pessoa adorar um ídolo, adorar uma imagem. Isso é abominação, é algo desprezível,
é algo execrável, é uma abominação, é uma coisa nojenta para Deus. É algo abominável, mas ela é a mãe de todas as abominações. Vamos ver aqui o capítulo 14 de Apocalipse, versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, caiu aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E nós temos aí papas e papas percorrendo todas as nações da terra. Hoje os papas viajam mais do que nunca em toda a história para ensinar abominações e prostituições para toda a terra. E olha aqui, ó, essa cidade, essa Babilônia espiritual está reservada para a queda. Continuando a leitura. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Você não acha que é estranho uma cidade na face da terra edificada sobre 7 montes ensinar as pessoas a adorarem imagens e percorrerem as nações difundindo esse costume, produzindo todos os dias novos ídolos para que o povo adore, consagrando a cada dia novos padroeiros, promovendo através da mídia, ensinando através da imprensa? Você não acha estranho que esta Babilônia ensine uma coisa que Deus está dizendo que é abominável e que é contra Deus e o Cordeiro? Porque olha só, aqueles que adoram imagens vão beber do vinho da ira de Deus. Todos aqueles serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então Deus é contra isso. O Papa pode ser a favor, o padre pode ser a favor, mas eles trabalham para a grande Babilônia. Eles estão interessados naquele negócio, querem fazer suas próprias vontades. O que Babel criou na terra? Uma religião humana que tentava chegar no céu sem a ajuda de Deus. Foram construindo aquela torre. Lá atrás, bem lá atrás, no início da história da humanidade. O que a Babilônia de hoje ensina para a terra? Uma religião humana para prometer que a pessoa vai chegar no céu. Inventam coisas que não estão nas Escrituras. Criam coisas que não estão na palavra de Deus. Relegam o Cordeiro para um segundo plano. Esquecem-se de Deus. Homenageiam apenas os seus ídolos e incentivam cada vez mais esta prática, que é abominável diante de Deus. Os padres estão lá na televisão em horário nobre, fazendo missas ao lado de imagens, e o povo em procissão carregando, e os padres consagrando os ídolos, coroando imagens e prestigiando aquilo que Deus considera uma traição, uma infidelidade espiritual. Não te parece estranho que isso esteja acontecendo de uma maneira tão multiplicada? Mas esta palavra aqui não falha, queridos. Esta palavra não vai se apagar. Deus tem uma reserva de ira para a Babilônia. Assim, do mesmo modo que o Iraque caiu e vai ser reduzido a nada, está se reduzindo, está pagando o preço, também está reservado para a Babilônia espiritual o vinho da ira de Deus. E aquele que prometeu, ele cumpre. Passe o tempo que for, ele cumpre. Por isso agora ouve: sai da Babilônia, povo meu! Sai da Babilônia e recebe o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje, quem estiver do lado do Cordeiro escapa do tormento eterno. Tudo está se cumprindo. Ficarão de fora todos os idólatras. Ah, mas eu adorava um ídolo que representava Jesus Cristo. É abominação, não importa. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A história é atual. E logo, logo você vai ver o cumprimento desta profecia sobre a Babilônia espiritual. Logo, logo você vai ver isso. Você vai ver. Aguarde. Você vai ver. Aguarde.